É isso aí, pessoal, paz e graça do nosso Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ricardo, pastor da Igreja Presbiteriana de Valinhos, para mais um estudo bíblico aqui de quarta-feira às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, um estudo gravado. Estamos aqui nós localizados, Igreja Presbiteriana de Valinhos, na Rua Vitória Colombo Rossi, número 142, Jardim Vila Rosa, Valinhos, São Paulo, Brasil. Você é o nosso convidado para estar conosco, participar dos nossos trabalhos de fim de semana, que tem sido trabalhos presenciais, esporadicamente aos sábados, mas todo domingo às 9 horas da manhã, nossa devocional 9h30, a nossa aula de escola bíblica dominical, e às 19 horas, nosso culto solene dedicado ao Senhor. E hoje nós estamos aqui com um desses temas muito importantes para a nossa teologia, tanto calvinista quanto arminiana ou qualquer outra teologia que se preze, precisa tratar sobre os efeitos do pecado na vida da gente, tá bom? Então você é meu convidado para passar esse tempo aqui comigo e fazermos um breve estudo sobre a depravação total. Vamos orar? Deus amado, abençoa-nos nesse tempo, abençoa-nos para que seja um estudo edificante, possa Ele, ó Deus, ajudar, abençoar aqueles que escutam, a fim de que o Teu bom nome, Senhor, seja melhor honrado por nós, a obra de Cristo melhor compreendida e a nossa gratidão em muito aumentada. É no nome de Jesus que oramos. Amém. É isso aí, queridos. Vamos aí os 5 pontos do calvinismo. A depravação total dentro lá da TULIP, né? A primeira letra do acróstico aí, o depravação total, o T aí, né? O Total Depravation, que a gente aborda a fim de responder alguns questionamentos que o arminianismo trouxe, correto? Questionamentos esses sobre a verdadeira condição do ser humano, né? Qual é a condição do ser humano após a queda ou com a queda, como que isso se relaciona com a obra de Deus. Essa é uma questão fundamental, queridos, porque a sua compreensão sobre como o pecado te afeta vai afetar, obviamente, a sua compreensão de como a obra de Deus se dá em sua vida, tá bom? Então, vamos nos ocupar desse tema aqui. Eu peço a você a sua atenção, porque esse é um tema espinhoso, né? Porque algumas pessoas vão acusar os arminianos de serem pelagianos ou semi-pelagianos, os arminianos vão negar, tá certo? Por quê? A argumentação arminiana é de que o ser humano ele nasce de fato pecador. Eu conheço alguns arminianos que eles defendem a doutrina da depravação total, eles entendem que o ser humano é plenamente depravado, portanto incapaz de poder responder positivamente ao Evangelho. E a graça preveniente seria aquela graça que liberta a vontade do ser humano de tal modo que ele possa responder ao Evangelho positiva ou negativamente. Então, a graça preveniente é aquela graça anterior, né, a qualquer outra obra de Deus na vida do ser humano, dando a ele a liberdade de poder dizer sim ou não ao Evangelho, tá certo? Isso de um modo, obviamente, resumido. Mas a nossa questão com esse ponto, o que nós abordamos, né, nesse ponto aqui da depravação total, é justamente o de apontar de que modo o pecado nos afetou, porque não só a doutrina da depravação total vai responder essa questão da graça preveniente, como também a questão da nossa doutrina da graça irresistível, tá certo? Então, para que uma resposta completa a esse pensamento arminiano de que há uma graça preveniente que vem possibilitar ao pecador totalmente depravado responder ao Evangelho, é uma junção da depravação total com a graça irresistível. Por quê? A depravação total, essa doutrina, ela vem nos mostrar que o ser humano, onde ele é afetado e de que modo ele é afetado. Para nos dar a compreensão de que o que o ser humano precisa não é tão unicamente de algum tipo de efeito na sua liberdade. O ser humano, ele tem o seu ser, ele tem a sua natureza afetada. Portanto, o que ele necessita é mais do que a sua liberdade restaurada. O que ele precisa é de uma natureza
sobre a qual repousa os fundamentos da sua vontade, para que ele possa então dizer sim ou não. E que anteriormente ainda à própria vontade, né, ser liberta, esse ser humano ele precisa ter as condições espirituais para discernir as coisas do espírito. Então a depravação total, ela vem fazer uma descrição mais precisa do efeito dos pecados, para que então, pela graça a graça irresistível, a gente possa de fato ter uma resposta plena e apontar. Então, onde que a graça de Deus precisa agir? Não é simplesmente na minha liberdade, é também no meu ser. Tá? Então, é assim que a gente responde a essa contraposição arminiana, porque os arminianos, em regra, eles acreditam que, de fato, eles estão totalmente depravados, eles nascem em pecado, o ser humano nasce em pecado. Né? O que vai ter diferença no fim das contas é se esse ser humano ele precisa de liberdade na sua vontade ou ele precisa de uma obra no seu ser. Tá certo? Então, vamos lá. Os 5 pontos do calvinismo aí, depravação total. Vamos aqui com a primeira questão, né? A depravação versus a livre vontade ou a vontade livre do homem. Né? Então, a depravação total ela foi enfatizada para responder à doutrina arminiana de que a salvação da pessoa ocorre não só pela ação de Deus, mas é cooperada pela livre escolha de uma pessoa. Então, esse é um dos pontos que o arminianismo defende. Deus ele te dá o livre-arbítrio para que a sua resposta à oferta do evangelho possa partir de você. Então, Deus foi até um ponto e te deu condições de você vir até ele. Agora, cabe a você ir ou não até Deus, tá certo? Então, para responder isso, né, o primeiro passo foi demonstrar que esse ser humano ele não tem a mínima condição de vir até Deus, ou que essa obra não é uma coisa muito simples, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, segundo os arminianos, a vontade humana ela deve ser libertada para poder escolher o bem. Portanto, eles defendem a ideia de uma depravação total. Um homem caído, incapaz de responder positivamente ao evangelho por si só. Então, nós temos aqui uma inserção aqui de Jacó Armínio. Olha que interessante. Esta é a minha opinião quanto ao livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, como ele veio das mãos do Criador, o homem era imbuído de tal porção de conhecimento, santidade e poder que o capacitavam a entender, estimar, considerar, querer e praticar o verdadeiro bem de acordo com os mandamentos que lhes foram entregues. Mas, em seu estado pecaminoso, o homem não é capaz, por si mesmo, sequer a pensar, querer ou fazer o que é realmente bom. Mas lhe é necessário ser regenerado e renovado em seu intelecto, afeições, vontade, em todo o seu poder, por Deus em Cristo, por meio do Espírito, para que ele possa ser corretamente qualificado a entender, estimar, considerar, desejar e praticar qualquer coisa verdadeiramente boa. Quando ele é feito participante de sua regeneração ou renovação, eu considero que desde que ele é retirado de seu pecado, ele é capaz de pensar, desejando e fazendo o que é bom, mas não sem a contínua ajuda da graça divina. E aí vem um tilt, vem um problema aí, né, para a gente poder tratar o arminianismo nessas questões que Armínio vai colocar. A gente vai perceber que, na verdade, o pensamento arminiano de Jacó Armínio, ele tinha muito a tendência de realmente perceber um homem incapacitado em si e o que era necessário para ele poder realizar a obra ou fazer, né, a obra de Deus era muito mais do que tão simplesmente uma libertação da sua vontade. A gente vai ver aqui nesse texto que ele precisa ser, antes de tudo, regenerado e renovado. Na sua vontade, no seu arbítrio? Não. Intelecto, afeições, também a vontade, e em todo o seu poder, ou seja, em todas as suas capacidades, em tudo aquilo, em toda a sua potência, em tudo aquilo que ele pode utilizar para tomar uma decisão. Então nós estamos vendo o ser humano
que precisa mais do que simplesmente de uma graça preveniente. Segundo o próprio Jacó Armínio aqui, nós precisamos de uma regeneração, tá certo? Você vai encontrar um pouco dessas incoerências, porque Jacó Armínio ele vai defender a ideia de graça preveniente, mas isso ela vai mais longe na literatura dos seus seguidores, tá? Mas a gente percebe por isso daí que desde o seu nascedouro, o arminianismo, ou no seu criador, o arminianismo, ele percebe onde o ser humano está. Ele entende que o ser humano tem uma condição natural que o incapacita. Essa condição natural afeta todo o seu ser. E essa é a grande questão da depravação total. Quando movimentos remonstrantes vão trazer essa questão que vai ser discutida no Sínodo de Dort, o que nós vamos ter ali nessa discussão já não é mais simplesmente o pensamento puro de Armínio. Você já vai ter os arminianos desenvolvendo. Também o calvinismo já vai ser um desenvolvimento a partir daquilo que Calvino fez. Não vai ser puramente o que Calvino falou, tá? Você vai ter esse desenvolvimento, mas não necessariamente indo ao contrário. Mas, interessantemente, o arminianismo ele se torna um tanto quanto afastado do pensamento de Armínio, porque o arminianismo ele tem essa tendência a afirmar que o que nós precisamos é da graça preveniente para libertar a minha vontade. A menos que você trabalhe a regeneração como sendo algo retornável, perdível, tá certo? Então, essa graça preveniente, de fato, ela me regenerou, e você venha dizer que um regenerado possa perder a salvação, possa perder essa condição de regeneração ao dizer não ao evangelho, tá certo? É por isso que nós vamos responder o arminianismo com a graça irresistível e também com a perseverança dos santos. Porque nós não podemos, calvinistas, não conseguem conceber a ideia de que alguém seja verdadeiramente capaz de compreender o evangelho, entendendo verdadeiramente a sua condição, sabendo de sua necessidade, e ele simplesmente diga não ao evangelho. Ele não está regenerado. Ele não está capacitado verdadeiramente. Ele não está enxergando alguma coisa nessa história. Tá certo? Por isso os arminianos também, eles vão ter a ideia da perda da salvação. Você pode decair dessa graça. Então, mas perceba que a ideia dessa regeneração aqui de Armínio, ela vai um pouco mais longe do que simplesmente você trabalhar um pensamento ou um entendimento de uma graça preveniente, de algo que trabalha ali simplesmente na sua volição, tá certo? No seu arbítrio, tá? Esse é um reconhecimento de Armínio que o que está caído ou o que está prisioneiro é o ser, não é uma área desse ser. Portanto, para que eu tenha a capacidade de compreender, decidir, permanecer ou ir na direção, eu preciso de fato de regeneração. E essa é uma coisa que a gente precisa compreender dentro do pensamento calvinista. Nós não entendemos que a salvação ela não exija do ser humano nenhum tipo de retorno. O que nós compreendemos é que o retorno que o ser humano dá não é de modo algum fundamento para a realização ou a concretização ou assim, a garantia da salvação. Nós cremos que o ser humano precisa responder positivamente ao evangelho, esse ser humano precisa entender o evangelho, ele precisa viver o evangelho. Mas todas essas coisas já dentro do evangelho, já na condição de salvo. Por isso eu sempre tenho utilizado com vocês muito, ao falarmos sobre determinados aspectos da Ordo Salutis, ou da ordem da salvação, eu tenho trabalhado com vocês muito mais aspectos que rumam ou que nos direcionam ao aspecto do desfrute, do aproveitar, ou seja, né, de usar aquilo que Deus nos deu, tá bom? O próximo ponto, portanto, tendo avaliado essa colocação aí de Jacó Armínio, né, vamos lá. Aí.
Vamos lá. Que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, o seu Filho, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar de entre a raça humana que tinha caído no pecado em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, aqueles que pela graça do Santo Espírito creram neste seu Filho e que, pela mesma graça, perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. E, por outro lado, deixar sob o pecado e ir os contumazes e descrentes, condenando-os como alheios a Cristo, segundo a palavra do Evangelho de João 3,36 e outras passagens da Escritura. Eu vou pegar aqui João 3,36, já estou até no Evangelho. Estava certo? O que eu fiz? Aí, vamos lá, vamos olhar João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, olhando para esse texto, né, passagem da Escritura, né, a colocação que é feita agora pelos remonstrantes, né, acho que eu não coloquei aí, né, esse é o terceiro artigo da remonstrância. Cadê aí? Ó? Vamos botar aí para os irmãos. Esse é o terceiro artigo da remonstrância. Tá? Eles creem nesse artigo aí que alguns daqueles que chegaram à obediência, eles precisam chegar até o fim. Mas há, por outro lado, aqueles que podem ser contumazes e descrentes. E é aqui que a gente precisa entender que dentro da teologia remonstrante, essa contumácia pode vir daqueles que um momento estiveram crédulos, estiveram compreendendo o Evangelho. Isso vai se tornar mais forte ainda depois, né? Hoje em dia o arminianismo, por exemplo, no Brasil, é muito mais propenso a crer na perda da salvação do que o arminianismo do tempo da remonstrância, tá? Mas a gente percebe aqui nesse artigo que o plano imutável de Deus era de fato salvar pessoas que viessem a crer no Filho de Deus, tá certo? Há toda uma graça envolvida, há uma compreensão de que essa graça é necessária, então a gente não pode dizer que os arminianos, eles acreditam simplesmente na salvação pelas obras, tá certo? Essa é uma consequência de alguns erros teológicos e erros lógicos que a gente vai ver na argumentação, mas não é em princípio a ideia. Os arminianos, eles acreditam na salvação pela graça em Cristo Jesus, tá? Ninguém consegue. Eles não podem ser chamados jamais de pelagianos. Semi-pelagianos, em algumas circunstâncias e algumas argumentações, eu acho que isso é possível sim, tá? Mas no seu nascedouro ou na remonstrância, lá no Sínodo de Dort, 1618, se eu não me engano, ou 43 ou é 18? Acho que é 18, 15, por aí. Em 1615, ali sim, eles têm artigos um pouco mais próximos do calvinismo, né? Um pouco mais próximos do calvinismo. Lembre-se, Armínio, ele começou a lutar, antes de tudo, ou a sua colocação em primeiro lugar, não era contra o calvinismo, mas ele tentou elaborar uma defesa contra uma compreensão supralapsariana da salvação. Supralapsarianismo entende que Deus decretou a salvação, elegeu os eleitos antes do decreto da queda. Então, ou seja, antes de tudo, Deus teria trabalhado primeiro a salvação, então decretado a queda, tá? E o infralapsariano entende uma ordem mais histórica desses decretos, né? De modo que Deus decretou a salvação após o decreto da queda. Não caia no erro de entender infralapsariano como aqueles que compreendem que Deus decretou ou elegeu após a queda em si, o ato histórico da queda, tá? Eu já encontrei esse erro em alguns autores, como Champlin, e não é isso, a questão é a ordem dos decretos, tá? Então, respondendo aos supralapsarianos, né, que vão compreender, portanto, dentro da leitura de Jacó Armínio, que Deus, então, determinou a salvação e para isso determinou a queda, ou seja, ele usa a queda como um meio para se alcançar
a finalidade da salvação. E não dentro do pensamento infralapsariano, que é uma compreensão de que, bom, já que caiu, então agora eu vou salvar, né? Na verdade, eu acho, no fim das contas, toda essa discussão da ordem dos decretos de Deus, apesar de gostar dessa discussão, eu acho que a gente fica primeiro tentando debater alguma coisa que a gente não tem muitas condições e a gente acaba assim não mudando tanto as coisas como a gente imagina, na minha compreensão. Mas eu sou supralapsariano, mas supralapsariano cristocêntrico, né? Eu acho que a questão é a glória de Cristo, não é a questão da salvação ou da queda antes de tudo, tá? Mas veja que os remonstrantes, eles creem na predestinação, tá certo? Não é correto o arminiano falar que é contra a predestinação, tá? Isso não é um verdadeiro arminiano, isso é um arminiano de meia tigela, tá? Eles acreditam na predestinação. O que eles não acreditam é na eleição incondicional, tá? Por quê? Dentro do que Deus elegeu, ele determinou salvar dentre a raça humana que tinha caído em pecado, aqueles que pela graça do Santo Espírito crerem neste seu Filho e pela mesma graça perseverarem. Tá certo? Então, o decreto da predestinação deles, no entendimento deles, é um decreto que vai ocorrer de um Deus que olha para o futuro. E aqui sim, essa é uma das grandes questões de por que nós entendemos a eleição incondicional, respondemos com a eleição incondicional. Deus não olha para o futuro, Deus ele não absorve o conhecimento da criação. Deus ele simplesmente dá conhecimento. Tá? Então, tendo isso em vista, dentro desse aspecto, dentro dessa condição, nós não podemos aceitar de forma alguma que se argumente que Deus esperou, aguardou algum conhecimento vindo do ser humano para poder decretar qualquer coisa. Tá? Mas o entendimento arminiano é que Deus, então, ele olha para o futuro, vê aqueles do que viriam a crer, que permaneceriam na fé, que perseverariam na fé, e então os elege como seus predestinados. Tá? Essa é a questão, essa é a grande diferença. Nós entendemos que Deus decretou quem seriam os eleitos, quem iria crer, e que esses seriam preservados até o fim, né? A gente sabe que dentro da teologia calvinista, quem persevera é o Espírito sustentando as pessoas até a conclusão da obra. Então, ainda aí, nós vamos ter... Cadê? Aí. Então, não é verdade que os arminianos creem que são salvos por escolha própria, tá certo? Não é uma acusação correta fazer isso, ou pelo menos não contra o arminiano clássico. Como eu já disse aqui outras vezes, você precisa compreender se a pessoa que está defendendo o ponto de vista ela é um arminiano clássico ou ela já é um arminiano pós-wesleyanismo ou wesleyano, né? Um pouco mais da teologia wesleyana, que ele sim dá um pouco mais de ênfase às disciplinas espirituais como meio de a pessoa ser salva e manter-se na salvação. Tá certo? A grosso modo, tá? Outro ponto, a vontade é prisioneira até que a graça de Deus a liberta para que seja capaz de dizer sim, tá certo? Então o ser humano ele não nasce livre, não é um pelagiano, ele é no máximo semi-pelagiano, como eu disse, e a ação de Deus para a conversão é a graça preveniente, a qual capacita a vontade humana a fazer a escolha por Cristo, ainda que possa dizer não. Tá? Ele está verdadeiramente livre no sentido libertário, ou seja, agora essa vontade ela não está condicionada por nada. O calvinismo entende que nós temos livre-arbítrio. Isso aqui é uma questão que a gente precisa compreender. Hoje nós usamos termos como livre-agência ou falamos que o ser humano não tem livre-arbítrio quando a gente considera o termo no sentido arminiano. E por que a gente considera o termo no sentido arminiano? Porque são maioria. Tá? A discussão teológica, você tem uma semântica dentro da discussão teológica que muitas vezes vai obrigando a gente a se adaptar com os termos. Cremos que exista um livre-arbítrio. O que não cremos que esse livre-arbítrio é libertário. O que nós cremos é no livre-arbítrio, que significa que você age conforme a sua vontade. Tá? E você faz sempre a sua vontade. A questão é que antes a sua vontade era prisioneira do pecado, então você livremente pecava, e hoje a sua vontade regenerada, ela te dá a possibilidade de você também ter atos de obediência a Deus, fazer a boa obra. Tá?
Então faz parte da sua natureza também obedecer ao Senhor, ainda que a presença do pecado esteja lá, portanto também faz parte da sua natureza agir pecaminosamente. Tá? Então, a nossa compreensão de que existe esse livre-arbítrio nesses termos, já a ideia de livre-arbítrio arminiana é de um livre-arbítrio autônomo ou libertário, ou seja, aquele que está livre de influências. Para o calvinismo, a sua vontade ela é sempre condicionada pela sua natureza. Natureza santa, atos santos. Porém, lá havia uma forma de livre-arbítrio que era de agir contrária a essa natureza. Natureza regenerada, atos pecaminosos e atos santos. Natureza glorificada, atos santos tão somente. Tá certo? Você está sempre sendo condicionado pela sua natureza, condicionado pelo seu ambiente, condicionado pelas capacitações próprias do ser humano, né? Você mesmo, se você estiver glorificado, você não vai poder escolher fazer uma viagem interplanetária como um Superman, né? O super-homem sai por aí voando, vai de um planeta para outro, porque ele tem o poder de voar, né? Isso não é dado ao ser humano. O ser humano faz parte dessa terra, até onde nós entendemos o que a Escritura descreve. Ao ser humano não foi dado as características de um animal que voa, tá certo? Mas sim de um ser da terra, que anda, que caminha sobre esta terra. Tá? Isso aponta, queridos, então, que nós temos condicionamentos que vêm da nossa própria contingência como seres humanos que são criados, que têm corpos conforme os nossos corpos são. Tá bom? Então, nós cremos no livre-arbítrio nesses termos, tá certo? Que é uma liberdade que considera toda a condição de criação. A forma de liberdade que essa libertária, que o arminianismo apregoa como sendo a verdadeira liberdade, ela, na verdade, ela é uma incoerência, ela é uma impossibilidade, né? Porque ela desconsidera a própria natureza humana, ela desconsidera a condição humana, ela desconsidera uma série de outros fatores dentro da criação, de uma realidade criada e caída, né? Que acaba, na verdade, criando um ser que não existe, né? Cria uma bola quadrada, né? Uma coisa meio Kiko aí, né? Ei, José Menino, vi isso. Que mais aí, queridos? Vamos lá. Se é possível ao homem ser salvo, porque Deus operou, mas a operação de Deus só é eficaz pela vontade humana, tá? Então, assim, em última instância, o que vai dar o selo final da sua salvação é o seu sim, tá? E a sua permanência nesse sim. É aí que fica a sua garantia. Você não se garante por si só. Você não se garante ou faz as coisas por conta própria, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aquilo que você precisa fazer é o que põe o ponto final na questão, tá? Então, sim, de certo modo, você tem aí, de certo modo não, aliás, é uma declaração arminiana deles, você tem uma salvação sinérgica, um sinergismo, há uma cooperação entre Deus e o ser humano. O livre-arbítrio, como uma última etapa da salvação, é, segundo o arminianismo, o único meio de se conciliar soberania divina e responsabilidade humana. Então perceba aqui, qual é um dos pontos aí? Porque a compreensão arminiana dentro do supralapsarianismo é de que Deus, em última instância, ele é o culpado do mal. Que o homem ele não pode ser responsabilizado se Deus decreta a queda do modo como Deus decretou. Deus querendo salvar, então ele faz esse ser humano cair para que então ele seja salvo. Tá? Então, como é que a gente vai tornar Deus inculpável pelo meu pecado? Que eu seja livre completamente do meu pecado. Tá? Qual é a minha dificuldade com esse tipo de raciocínio? Se eu tenho um Deus que antes de criar sabe todas as coisas, e esse Deus vê que vai haver a queda, e que esse homem vai escolher o que é mal, e não reage a isso de modo a impedir que esse mal ocorra, e criar de uma forma distinta, tá certo? Isso a gente vê pelo próprio fato de que os arminianos creem também na salvação eterna, e como os calvinistas, eles creem que o ser humano não será mais capaz de cair, tá certo? Dentro desse aspecto, portanto, dentro dessa colocação, a gente sabe que Deus sabe fazer o homem incaível.
Por que Deus não fez um homem caível, então, desde o início, vendo que ele ia pecar? Tá? Então, Deus, sabendo de tudo isso, tendo condições de impedir isso e de dar ao homem uma liberdade impossível de cair, e ele não faz, ele continua sendo responsável, ele é coparticipante nisso também. O sinergismo não é só na salvação, ele é na queda também. Tá? Então, o calvinista ele vai realmente entender que existe um limite para a nossa compreensão, mas compreender que a liberdade libertária ela não é essencial para a responsabilidade. Muito mais essencial para a responsabilidade humana está a atribuição divina de culpa, o pacto como condicionador da existência humana e o fato de que Deus coloca sobre o ser humano uma relação de causa e efeito. Ele como causa do pecado dele, tá certo? Quem deu as condições, quem deu os meios para que isso tudo fosse verdade, é claro que é Deus, porque o ambiente no qual nós pecamos foi um ambiente criado por Deus. A regra que diz que se você a descumprir é pecado foi dada por Deus, tá certo? Deus poderia não ter inventado o pecado, não tê-lo nomeado, não tê-lo caracterizado, não ter dado a ele espaço. Então, o calvinismo ele vai reconhecer que dentro de uma realidade criada, você não pode simplesmente excluir Deus. Que na responsabilidade humana, você não exclui Deus também. Nós somos responsáveis, em última instância, porque Deus diz que você é responsável, né? Essa aqui é a água que passarinho bebe, tá? Então, nós não cremos que o livre-arbítrio humano ele seja a resposta para a nossa responsabilidade. Vamos lá. Rapaz, eu gosto desses efeitos, cara. Eu fico achando assim que as aulas, que as coisas ficam 10 vezes melhores só porque tem esses efeitos assim. Mas vamos lá. Textos que afirmam alguma soberania absoluta de Deus, né? Porque nós cremos que Deus é absolutamente soberano. Deus é absolutamente participante de todas as coisas que nós temos no universo. Isaías 40, verso 10 a 31. É um texto um tanto quanto comprido, mas é interessante a gente ir passando o zóio no texto aqui, né? Vamos passando o zóio no texto. Então vamos lá. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, Isaías está fazendo uma promessa para as pessoas. Por que Deus pode garantir isso? Por que Deus vai dar essa promessa e eu posso ter certeza de que essa promessa vai se cumprir e descansar diante de toda a destruição que Deus também acabou de prometer? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Você está percebendo aqui que em obras da criação e também em conhecimento, em questões cognitivas, Deus está declarando uma independência do ser humano. Tá? Deus está declarando uma independência do ser humano. Ele não tomou conselho com ninguém. Quando Deus tem que olhar o seu futuro para tomar uma decisão sobre o que vai ser feito, e aí você pergunta com quem Deus tomou o conselho? Com todo mundo. Um por um. Você vai crer? Vou. Então eu vou te eleger. Você vai crer? Não. Então vou para o inferno. Você vai crer? Vou. Então te eleger. Vira isso, essa consulta constante de Deus. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Tá certo? Aí ele vai falar de todos os ídolos, né? De todos esses seres constituídos e feitos através das mãos de artífices, né? Que são as imagens, né?
e vai mostrar que ele não é como essas imagens que podem ser manipuladas, né, que podem ser construídas e que para que existam e estejam diante dos olhos das pessoas, elas precisam desse apoio do seu artífice para que elas possam ser feitas, tá? Ou não atentastes para os fundamentos da terra, ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Veja a descrição que ele faz do ser humano. Tá certo? Veja como ele coloca a condição humana como um nada diante dele. É nada. É nada. Tá? Qual é a prerrogativa que ele está colocando aqui? De que ele é um Deus todo-poderoso, que, portanto, esse ser humano que se levanta e faz todas essas coisas, ele não pode impedir em nada. Se esse ser humano não pode impedir o cumprimento da profecia de Deus, esse ser humano não tem uma liberdade plena e correta e total. Aí vem aquela história do conhecimento médio, né? Aquela história de que Deus então sabia todas as opções, então Deus ele se tornou um reagente e pronto a cada uma dessas opções, a dar uma resposta a cada uma dessas opções. O que afeta o pleno conhecimento de Deus, porque ele não sabe qual vai ser a opção, e afeta a questão epistêmica de um Deus que cria e dá conhecimento, mas ao mesmo tempo recebe conhecimento, sendo que o texto está dizendo aqui que Deus não tira conhecimento da criação. Porque se Deus só vai saber, quando ocorrer, qual vai ser a opção escolhida pelo ser humano para de modo que ele reaja, então, esse Deus, nesse momento, na hora que ele tem um contato com o fato, é que ele tem um conhecimento. Isso não se parece em nada com a descrição de Isaías, tá certo? Outro texto importantíssimo aí para nós, né, Romanos, capítulo 9, né, que vai trabalhar aí. Paulo vai responder a pergunta, né, de por que existem filhos de Abraão que não participam dessa eleição ou não alcançarão a glorificação que ele descreve no capítulo 9. Né? Então ele faz lá uma constante separação entre os filhos da promessa e aqueles que não são filhos da promessa, todos eles filhos de Abraão. Né? Você tem ali Ismael e Isaac, não cita Ismael diretamente. Ismael e Isaac, é Isaac. Jacó e Esaú, é Jacó. E assim ele vai mostrando que Deus do mesmo barro, isso é, de Abraão, ele faz vasos para honra e vasos para desonra, para derramar a ira sobre eles. E a grande questão de Paulo aí é, se o oleiro, isso é, o Criador, faz alguma coisa, o barro pode questionar o que faz dele? Tá certo? Então, não pode fazer, tá? Então, a soberania absoluta de Deus quanto aos destinos humanos, Mateus 11, 25, quanto ao conhecimento, é Jesus aí dando graças ao Pai, porque ele ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, ou seja, Deus tirou aquele conhecimento, impediu os sábios e instruídos de terem um conhecimento, tá certo? Não foi só uma ação de rebeldia do ímpio, mas também foi uma ação positiva, ativa de Deus em impedir que esse ímpio tivesse conhecimento dele, tá certo? Por quê? Porque Jesus estava pregando, Jesus estava anunciando de modo especial a revelação de Deus, já não é mais a revelação geral, é a própria palavra de Deus encarnada, e Jesus está dizendo que Deus impede os sábios instruídos, e mostra, depois enfatiza, sim, ó Deus, porque foi do teu agrado, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Pai o quiser revelar. Tá? Acho que eu embananei aqui as ordens das coisas aqui, mas deu para entender, né? Depois você olha lá o texto aí. Tá? João 1 vai falar que ninguém é feito filho de Deus pela vontade própria da carne, mas pela vontade de Deus. Não é vontade do sangue, não é vontade do homem, mas isso se ocorre pela vontade de Deus. E você vai ver o Evangelho de João traçando diversos encontros de Jesus com pessoas que se esperariam que elas iriam ser salvas, mas que são rejeitadas, como Nicodemos, né? Você vai ter ali o encontro com o Sinédrio, você vai ter Jesus encontrando com a mulher samaritana sim, Jesus se revela a ela, mas para Nicodemos não rolou, cara. Para Nicodemos Jesus falou, vocês anseiam umas trevas, você veio aqui escondido ter comigo, tá bom? Provérbios 16, né, que vai demonstrar
que Deus faz todas as coisas para um fim, que Deus é que dá a direção das coisas. O coração do rei é assim na mão de Deus, como o ribeiro de águas, Deus o inclina para onde quer. Você vai ter textos e mais textos nas Escrituras que vai demonstrando muito menos uma prerrogativa divina de espera, de expectativa, e muito mais uma ação de Deus de operar, agir e conduzir a situação. E que esse ser humano, ele vai agindo e reagindo a essas circunstâncias por aquilo que ele é, como diz Paulo, pelas inclinações da sua carne, segundo o príncipe que atua na potestade do ar, né? Nos filhos da desobediência. Tudo isso são coisas que vão te influenciando, te conduzindo. Se todas essas coisas, se o Satanás está te conduzindo, se o meio te conduz, se todas essas coisas te influenciam, então se isso tudo é verdade, que você tem que ser plenamente livre para ser responsabilizado, já aí você não deveria receber toda essa responsabilização que recebemos, né? Ou sermos tidos como totalmente depravados, porque parte daquilo que temos como fundamento para as nossas decisões vem de fora. Então eu não sou responsável. Faça meu favor, camarada, não fiz nada não. Tá? Não fiz nada não. Vamos lá. Então, dificuldades. A falta de compreensão da relação criador-criatura, tá certo? Deus ele é trazido para dentro do sistema, ele precisa participar desse sistema, senão isso vai afetar o ser humano, vai afetar o próprio Deus. Nós cremos que não, que Deus ele atribui essa responsabilidade, é ele que conecta causa e consequência, de modo que você seja responsabilizado. Se Deus nos criou, nós somos relativos a ele, não o contrário, né? Não é Deus quem precisa abrir mão de algumas coisas, como alguns mais atuais vão dizer, arminianos, que Deus abre mão de parte da sua soberania para que nós possamos ser plenamente responsáveis, ou seja, Deus ele é afetado, já não é mais independente e imutável. Isso é um absurdo. Segundo, numa criação, a vontade do Criador é que estabelece justiça, responsabilidade e bondade. É Deus quem vai dizer como as coisas se relacionam. Os termos não vêm dos termos, tá certo? Deus diz como as coisas estão relacionadas umas às outras. É Ele que vai dizer quem é responsável e por que Ele é o responsável. É Ele que diz que é certo e errado, o que é bom e o que é mal. E se nossa realidade é criada, o Criador estabelece as coisas, tá bom? Eu preciso que o Criador estabeleça as coisas, senão elas simplesmente não existem, tá? Ou o Criador dá condições para que todas as coisas possam existir, ou elas não existem. Ou ele dá espaço para elas na sua criação, ou ele cria o ambiente, ele não precisa forçar as coisas, ele simplesmente cria e utiliza as coisas como elas são. Mas essa coisa de como elas são, justamente foi dada por ele, para que as coisas sejam. Se ele não der, se ele não conceder, nada é. Porque vai parecendo que nós temos simplesmente uma relação, ou que não exista uma relação metafísica e ética. Nós somos metafisicamente criados e dependentes de Deus, mas não eticamente, não epistemicamente. Não, em todas as nossas relações, em todas as nossas atividades, dependemos de Deus. Falta coesão teológica, né? Os arminianos falam da necessidade da regeneração para a escolha, mas não concluem que esse é o fundamento da escolha. Ou seja, eu preciso escolher para isso, mas a minha escolha está fundamentada no meu livre-arbítrio e não na minha regeneração. Percebeu? Eu preciso ser regenerado para ter livre-arbítrio e a minha escolha é fundamentada no meu livre-arbítrio e não na minha regeneração. E não no fato de eu ser nova criatura. Porque, na verdade, eu ainda não sou nova criatura. Porque eu preciso escolher para que, finalmente, essa regeneração se torne fé, conversão. Percebe por que fé vem antes da regeneração no pensamento arminiano? Mas, interessantemente, a regeneração é necessária para conhecimento e para escolha. Você viu lá o artigo. Livre-arbítrio não é a principal preocupação, mas ele só consegue pensar nela para resolver Deus. Para resolver Deus, não é para resolver o ser humano. A antropologia torna-se necessária a teontologia, não o contrário. O homem é o fundamento para você entender Deus, não Deus o fundamento para você entender o homem.
tá certo? Queridos, eu encerro por aqui um estudozinho rápido, um estudozinho aí mimoso para esse tempo de reforma. Nas próximas semanas a gente trata os outros pontos, mas eu espero que essas pontuações aqui já te ajudem a pulular coisas na sua cabeça. Eu quero indicar aqui uma obra que eu estou lendo, tá certo? Muitas pessoas me questionaram sobre ela no passado e eu estou lendo aqui na minha super velocidade de leitura, que é O Calvinismo Explicado, do Francisco Torin. Leio esse livro, queridos, leio, extremamente necessário para que você compreenda o lugar das coisas. Como nós hoje utilizamos algumas falas um tanto quanto distintos, alguns termos distintos do que era usado no início do calvinismo, as pessoas acham que essa ideia de um calvinismo escolástico, aristotélico, dessa influência aristotélica, isso tudo é coisa de outro mundo, tá certo? Mas se você ler com bastante atenção, você vai ver muitas falas minhas, né, que acompanhou eu, vejam só, muitas falas minhas sendo colocadas ali, estão ali, né? Não que ele me cite, muitas falas minhas no sentido de coisas que eu digo e explico, mas que eram ditas e explicadas já naquele tempo, talvez com outros termos, com outros modos de se explicar, mas você vai perceber que é o que é. E ali é muita explicação dessa relação de contingências, incontingências, livre-arbítrio, né? Uma criatura que é condicionada, um Deus que usa as contingências para que essa relação de responsabilidade seja estabelecida e tal, mas muito necessário para você compreender por que os teólogos ali de Dort responderam a remonstrância como eles responderam, tá bom? E assim você vai compreender melhor as argumentações da época. Queridos, Deus abençoe muito, foi muito bom estar aqui, poder gravar esse estudo com vocês e até a próxima, queridos.